Glória a Deus. Todo mundo ocupando seus lugares, né? Reverência, né? Nosso horário já venceu. E então nós vamos já iniciar essa noite esse culto. Como é o nome desse culto? Glória a Deus, o culto da família. E eu tenho certeza que você, mamãe, você, papai, nesse dia já apresentou a sua família para Deus. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família, pela vida dos seus filhos, dos seus familiares. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Mas mais uma vez estamos aqui reunidos como família, na casa de Deus, nesse lugar que o Senhor preparou para nós clamarmos, para nós falarmos com Ele, abrir nosso coração, chorar na presença do Senhor, sentir nossas misérias, sentir nossas falhas, nossos pecados, falarmos com Ele, né? Então isso é maravilhoso. E eu sei que isso muito alegra o coração do nosso Deus. E por isso, nessa noite, já que os irmãos que estão aqui presentes, eu já quero orar com vocês. Peço que, por favor, aqueles que puderem se colocar em pé, os que já estão sentadinhos, né? Fiquem quietinhos no seu lugar, né? Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu a vida, aquele que tem nos dado esse fôlego para nós caminharmos, andarmos de um lado para o outro, né? Amém? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu amado e adorado Filho. Ó Deus, eis-me aqui, pela sua permissão e pela sua infinita bondade, Pai. Mais uma vez, Senhor, aqui estou, Pai. Que tu possas, meu Deus, nesta noite, alegrar os corações tristes. Que tu possas, ó Deus, derramar a tua presença. Pai, venha visitar agora. Visita cada vida, visita cada coração. Visita, Senhor, agora. Senhor, que nós possamos estar em contato contigo, em contato com o teu Espírito Santo de Deus, para que possamos receber algo que venha nos transportar
Glória a Jesus. Agora vamos louvar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos se alegrar. Não vamos dar lugar à tristeza, não. Vamos alegrar nosso coração. Levantar os nossos olhos para os céus e contemplar a glória de Deus. Contemplar a presença dele neste lugar. Amém? Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Sabemos que a bênção é para aqueles que creem, acreditam e buscam. Amém? Quarta-feira mais aqui. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Boa noite. Quem crê que Deus vai prover sua vida? Então vamos cantar. Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Pode soltar. Quantos conhecem essa canção? É de propósito nessa noite. Porque o Senhor é nosso Deus. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer
Edilson com o evangelista Durval, e logo após nós já vamos cantar o coral para se apresentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Também quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Chuvinha boa, né, igreja? Atrapalhou muitos amados vídeos e até mim, mas o Senhor é com eles também. Querido, nessa semana, quarta-feira, a gente vai estar reunido no estudo bíblico. O estudo que estava sendo na casa do irmão Marinal vai ser, esta semana vai ser aqui, ó, na Maia, na Santa Maria. Só estudo, quarta-feira, às 19h30. Quem quiser aprender mais de Deus, né, a palavra de Deus, vem para cá quarta-feira. Nós vamos estar reunidos aqui justamente, irmão Marinal, a Sandra, né, que são o nosso anfitrião, pastor Cleito vai estar aqui. Então, queridos, vem para cá quarta-feira, grande estudo da palavra de Deus. Queridos, sexta-feira, né, culto das irmãs, né, as mulheres abençadas de Deus, essas mulheres guerreiras que nunca desistem. Então, sexta-feira, todas as irmãs aqui adorando ao nosso Deus. E também sabe agora, né, estamos retornando com rádios. Ontem foi uma bênção de Deus aqui. Eu creio, grande coisa este ano Deus vai fazer no meio dos jovens. Amém, queridos? E agora, olha que eles venham, sábado, né? É dos jovens, todos podem participar. Bom? E agora vai estar o coral. O coral do Senhor Jesus, essas mulheres abençadas de Deus. O coral, as mulheres abençadas, a primeira igreja do Pai do Senhor, amém? Jesus. Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O que a gente não faz para adorar o Senhor, né? A nossa casa está fechada. Ah, Jesus, pega a glória a Deus. Aleluia. Mas nós estamos aqui porque nós escolhemos adorar o Senhor, amém? Quantos escolheram essa noite adorar o Senhor? Aleluia! Nós não somos perfeitos. Quem é perfeito só é o Senhor. Nós estamos caminhando para isso, para um dia estar com Ele e sermos também igual a Ele, amém? Aleluia! Nós temos estudado esse mês as ideias sobre a esperança da glória, o futuro com o Senhor. E nós temos aprendido que o Senhor é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. A partir do momento que nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, o Senhor, Ele é a nossa esperança. Amém? Mesmo passando por adversidades, mesmo passando por lutas, nós acreditamos que o Senhor é a nossa esperança. Amém? Aleluia. Eu quero, desde já, agradecer a todos que estão aqui conosco nesse culto de domingo. E como todos sabem, nosso pastor, às vezes a saúde dele está boa, às vezes dá uma baixa, outras vezes fica bem de novo. E eu quero que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor, orando pela vida dele. Amém? Ele sempre fala que ele já fez muito, pela obra do Senhor. E hoje realmente, no espírito dele, ele tem muitos planos, mas o corpo já não ajuda mais. Então que nós possamos carregar esse legado. Ele é o sacerdote do Senhor. O Senhor chamou ele, o Senhor escolheu ele. Não foi ele que escolheu, foi o Senhor que escolheu ele. Ele não pediu para isso. E nós, como bons servos do Senhor, da casa do Senhor, da obra de Deus, nós vamos, amados, levar o Evangelho, assim como ele, todos esses anos, levou a obra do Senhor. Muitas vezes ele até abriu mão de nós, abriu mão da nossa casa, abriu mão de estar comigo, com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, para levar o Evangelho. E muitas vidas aceitaram Jesus como Salvador. Muitas pessoas hoje são pastores, são líderes de igreja, porque um dia o nosso pastor abriu mão, caminhou quilômetros a pé para ministrar a palavra de Deus. Então, que todos nós possamos fazer jus disso, não só por ele, mas pela palavra de Deus, pelo amor que nós temos a Jesus, a Deus, o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai. E eu quero ler aqui, antes de nós ofertarmos, o
eu quero dizer para os irmãos que se você se encontra assim, desanimado, mesmo dando tudo errado, continue firme, continue persistente, continue sendo esmagado. Se for do Senhor, deixe Ele te esmagar, porque quando nós somos esmagados, sai o que é puro, sai o azeite, sai o que é bom. Gideão estava lá escondido do inimigo. Ele se via fraco, pequeno, incapaz, mas Deus enxergava nele um libertador do seu povo. E eu quero dizer, Pai, você é o libertador da sua casa, da sua família. Você, mãe, é a direção do seu filho. Você, homem e mulher, que está aqui nessa noite, criança, Deus tem um propósito para a nossa vida. Não deixe ser enganado, não deixe ser enganado pelo inimigo, não deixe que as mágoas, não deixe que as ofensas, não deixe que essas coisas venham tomar conta do nosso coração. E vamos seguir a palavra do Senhor Jesus. Amém? E vamos seguir o Senhor. Então, ore pelo nosso pastor, ore pela nossa casa, ore pela nossa família. Eu sei que vocês têm orado, mas não esqueça de colocar as nossas vidas em oração. Não esqueça de apresentar toda a nossa casa. E é isso, queridos. Eu quero convidá-los a ficarem em pé, porque nós vamos orar agora e vamos apresentar a nossa vida nessa noite. Vamos apresentar a nossa família. Vamos apresentar a nossa igreja. Vamos apresentar a nossa liderança. Eu vou orar. Se você não consegue se concentrar na oração, eu vou orar e você vai concordar comigo nessa oração. Aleluia. Feche seus olhos agora. Eu quero que as crianças me ajudem a orar. Eu
conseguiu chegar aqui, Pai. Dê graça a ela, dê sabedoria, que nessa noite existe alguma palavra, Senhor, para essas crianças e que elas guardem no coração, Senhor. E eu vejo, Deus, como tem crescido, Senhor. Eu sei, Senhor, que eles serão presentes. Eles são presentes, Pai. Eles são presentes. E a palavra que está sendo plantada no coração deles vai frutificar, Pai. Em nome de Jesus. Vamos receber a pastora Dilma. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Sinto o povo bastante desanimado. A paz do Senhor, igreja. Pedi para você ficar, porque eu tenho o hábito de toda vez que eu vou ministrar, eu entro em contato com o Ministério do Louvor e peço louvores relacionados ao tema da mensagem. Hoje eu não fiz. E quando foi mais tarde, eu fiquei muito doido para essa história da família. Eu gosto quando as coisas saem. Mas é quando você cantou aquele louvor. Qual foi o tema desse assim? Você cantou? Eu pude deixar. Veio exatamente de encontro com a mensagem dessa noite. Porque a mensagem dessa noite está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que vai falar sobre o tema de Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Versículo 35 nos diz assim: E naquele dia, cedo da tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na boca dormindo sobre o almofado. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, eu sempre falo que ao estudarmos as mensagens, ao estudarmos os textos bíblicos, cada vez que você estuda, você tem uma visão diferente, um entendimento diferente, lições diferentes. Cada vez que a gente ouve falar desse tema, a gente vê aplicações diferentes, lições diferentes. E quando eu me deparei com esse tema, eu logo me coloquei nessa condição. Porque nós, como seres humanos, somos como discípulos.
nós enfrentamos tempestades. Existe tempestade nas finanças, nas famílias, nas emoções e até as tempestades espirituais. Existem as tempestades silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que destroem. Muitas vezes pensamos que por seguirmos Jesus, por estarmos na igreja, por aceitarmos a sua palavra, estaremos livres das dificuldades. Porém, a Bíblia nos ensina algo totalmente ao contrário. Os discípulos estavam dentro de um barco, a convite de Jesus, orientados por ele, obedecendo aquilo que o mestre Jesus. E ainda assim, enfrentaram uma grande tempestade. Eles estavam obedecendo. Eles estavam cumprindo aquilo que Jesus havia pedido. Foi Jesus quem disse: vamos passar para outra margem. A tempestade aconteceu no centro da obediência. Não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado no comportamento deles em respeitar aquilo que Jesus tinha pedido. Nós começamos a entender grandes lições. Ele vai tentar te dar uma oportunidade. Enquanto isso acontece, nós precisamos entender como Deus age. Hoje nós vivemos uma geração cansada, uma geração de pessoas ansiosas, emocionalmente sobrecarregadas, pessoas tentando controlar tudo, sem conseguir descansar nem confiar. Mas a maturidade espiritual, ela chega quando a gente passa a entender que nem tudo está no nosso controle, mas que tudo continua debaixo do controle de Deus. Quando a gente aprende a confiar, quando a gente aprende a entregar para Deus, as coisas começam a ser diferentes. Você já tem aquelas pessoas que parece que a vida delas, a gente não sabe o que as pessoas passam. Depois eles colocam que nunca passam por determinada situação. Mas aqui não pode. O descanso cristão não é a ausência de luta. O descanso cristão é descansar em Deus. Deus continua no controle. O barco não vai afundar e a tempestade não terá claro. Amor, se você está em guerra, se você está em conflito, se você tem problemas, se a tempestade da tua vida parece que vai se acabar, você precisa aprender a confiar. Precisa aprender a confiar. Hoje, quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei de uma mensagem anterior que eu já ouvi aqui. E aí, na tua papel, alguém falou, eu falei para ela assim: eu uma mensagem sobre o deserto, como Israel atravessou no deserto. E eu dizia na mensagem que o povo atravessou o deserto, e quando eles chegaram no final do processo do deserto, ainda tinha alguém faltando para atravessar. E hoje, vendo essa mensagem, eu me lembrei para esse seguinte: atravessei o deserto, quando chegou o jogador, eu disse: entra no barco,
Vamos lá para o outro lado, eu vou te levar. E aí vieram as tempestades. E somente quando eu aprendi a confiar que Deus ia agir, eu somente aí eu aprendi a ter paz. Eu aprendi que amanhã tem coisas que precisam ser resolvidas, mas que não estavam ao meu alcance. Aprendi a colocar os meus joelhos. Aprendi a buscar a Deus de verdade e a confiar que Deus ia agir. E assim tem sido. E vou dizer a vocês, não tem nada mais reconfortante para um cristão do que você entregar os seus problemas para Deus. E confiar e saber que Ele vai agir. Irmãos, Deus não nos prometeu riqueza, Deus não nos prometeu luta, vitórias, mas Deus nos prometeu a sua presença. E cada vez que isso acontece, que problemas surgem, dificuldades aparecem, lutas acontecem, e quando chega o resultado final, e eu olho, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é perfeito. E depois que tudo passa, que eu olho para trás, eu percebo que o problema nem era aquilo tudo. E tenho mil boas soluções para ele, mas quando eu estou lá dentro, é uma paixão. Jesus sabe que tem horas que a tempestade mais terrível não está do lado de fora, mas está do lado de fora. Tem horas que o problema maior não são as circunstâncias, mas são os nossos sentimentos. Às vezes nós somos tomados por emoções e sentimentos que controlam a nossa vida e nós perdemos a essência da confiar e acreditar. O mesmo Jesus que estava no barco é o mesmo Jesus que continua conosco hoje. Ele continua conosco. Ele sabe quando atender, quando trazer a solução. Isso significa, irmãos, que a nossa identidade não pode estar nas coisas do mundo, que a nossa identidade não pode estar no dinheiro, na opinião das pessoas, na posição social ou nas circunstâncias das quais nós vivemos. Nossa identidade deve estar em Cristo. E quando entendemos isso, paramos de viver dominados pelo medo, deixamos de ser escravos da ansiedade e aprendemos a enfrentar as tempestades com fé e maturidade. Atingir a maturidade espiritual. Sabe, irmãos, as tempestades, elas trazem grandes revelações. As tempestades, elas trazem grandes ensinamentos para nós cristãos. A tempestade não revela apenas a força do vento, ela revela a condição do nosso coração. Vou repetir: a tempestade não revela apenas a força do vento, mas ela revela a condição do nosso coração. Enquanto o mar se agitava, o medo dominava os discípulos. Ele olhava uns para os outros, olhava aquelas ondas cobrindo o barco, e eles esqueceram de quem estava com eles. Na nossa vida é assim: surge um problema, surge a luta, e nós esquecemos de quem
E o medo começa a revelar a nossa falta de fé. A gente começa a perceber que começa a temer. Muitas vezes nós fazemos o mesmo que os discípulos fizeram. Quando surgem problemas, esquecemos das promessas de Deus, perdemos a paz rapidamente, tentamos resolver tudo sozinho e deixamos o medo falar mais alto. A ansiedade começa a tomar conta. A tempestade expõe onde nossa confiança realmente está. E normalmente, nesses momentos, ela não está. Ela não está em Jesus. Sabe, irmãos, mais difícil que acalmar uma tempestade é acalmar o seu coração. Nós precisamos lembrar que a promessa ela vem antes da tempestade. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos em condições ou em situações, eu já falei sobre isso aqui, que parece que nós não vamos conseguir. E parece que é impossível. E era assim que os discípulos se sentiam naquele momento. Os discípulos tentaram de todo modo resolver o problema. Jesus estava descansando e eles tentaram deixar Jesus quieto ali e tentar contornar a situação. Eles eram pescadores experientes, acostumados a tomar, mas esqueceram de quem estava. Sabe, irmãos, Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? O problema dos discípulos não era apenas a tempestade, mas o problema dos discípulos era o pouco entendimento que tinham sobre quem era Jesus. Eles caminhavam com Cristo, mas ainda não o conheciam profundamente. E isso acontece conosco. Muitas pessoas conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Conhecem a religião, conhecem a igreja, conhecem os costumes, mas não desenvolveram intimidade com Deus. Em outra administração nós já falamos sobre isso. E se nós não conseguimos desenvolver intimidade com Deus, no momento da tempestade, as coisas vão mudar. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. Precisamos conhecer. Na outra mensagem eu falei sobre a questão de examinar as Escrituras. Às vezes, nós estamos por aí, nós não estudamos religião com ninguém. Mas quando alguém começa a conversar sobre, se deixar, vai até todo. Mas você percebe que as pessoas começam a falar diante daquilo que se orienta. Você percebe que as pessoas não detêm conhecimento porque estudaram, porque conhecem a palavra, porque durante a semana estudaram aqueles textos. Eles ficam limitados àquilo que eles veem na igreja. Eu falo com meus alunos
que, para mim, é interessante. Eu despertarei a curiosidade de confirmar se o que eu estou falando é verdade e passou o tempo. Porque eu sei que se eles saírem de lá e forem pesquisar, forem estudar, eles vão se aprofundar. E às vezes a vida do cristão é isso que acontece. Encerrou o culto, fechou a culto, o pessoal está passando do mundo. E os discípulos ali, eles ainda não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham desenvolvido isso. E eles tiveram medo, eles temeram pela vida deles, esquecendo de quem estava ali. Sabe, irmãos, quando não conhecemos verdadeiramente a Jesus, qualquer coisa nos espera, qualquer luta nos derruba e qualquer vento abala a nossa fé. Mas quando entendemos que Jesus continua soberano, o medo perde a força, a fé amadurece e aprendemos a confiar mesmo sem entender o que está acontecendo. Confiar não é fácil, acreditar não é fácil, mas quando nós atingimos esse nível de acreditar que Deus vai resolver, de entregar a mão de Deus realmente e deixar o agir de Deus acontecer, a nossa vida passa a ser diferente. Há pessoas vivendo tempestades, há pessoas vivendo hoje problemas no casamento, enfermidades, ansiedade, dívidas, decepções, filhos distantes, cansaço emocional, crise espiritual. E muitas vezes a pergunta é: Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não vê o que está acontecendo? E quando nós estamos em desespero, angustiados, tomados pelo medo, pela ansiedade, parece que a condição se fecha. A sensação que você tem é que você não é atendido, que você não é ouvido. Mas acontece que nós deixamos para buscar a presença do Senhor sempre quando estamos no limite, quando não damos mais conta, quando fazemos igual os discípulos, tentamos todas as possibilidades. E às vezes o nosso agir só piora as coisas. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram. E eles disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? Na cabeça deles, era isso que era assim. Na cabeça dos discípulos, ali era assim. Sabe, irmãos, naquele dia Jesus ensina uma grande lição. Estudando esse texto, eu vi que ali foi uma grande sala de aula, um grande ensinamento. Eu sempre digo que Jesus, na minha concepção, Jesus foi o maior pregador que Jesus. Porque Jesus ensinava de uma forma diferente. Jesus fazia as pessoas perceberem naquele dia. Jesus ensina uma grande lição aos discípulos. Naquele dia, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma os discípulos. E Jesus mostra isso. Os discípulos tiveram ali uma grande lição. Enquanto a tempestade estava acontecendo, Jesus estava em silêncio.
Jesus continuava presente. Há momentos em que Deus parece em silêncio, mas continua sustentando a nossa vida sem perceber. Eu disse aqui, não é Jesus que se afasta da gente, é a gente que se afasta. Jesus sabe que não será destruído nas águas crescidas. Que a gente tenha esse entendimento. E que a partir de hoje nós possamos ser ainda mais fervorosos, entregarmos ainda mais a nossa vida. Passamos por momentos difíceis, nesse pós-pandemia, mas Deus é maior que todas as dificuldades. O Senhor está dizendo para nós essa noite, do início ao final desse culto, está cuidando de nós.